estamos respeitando ao decreto municipal e todas as regras de saúde exigidas para que a gente possa efetuar o programa. Eu quero agradecer a TV Cidade de Farroupilha, canal 14, que recebe o programa Resolvendo Dilemas com Perla César. Nós estamos utilizando a máscara antes do início do programa e após a finalização do programa. Estamos sim utilizando álcool em gel sempre para poder fazer a nossa higienização, e é o nosso convite a você, telespectador: use a máscara, mantenha a distância necessária, tá? Respeite as regras. A gente não sabe aonde esse vírus está, a gente não tem essa noção. Por isso, a única coisa que a gente pode fazer é cumprir com as regras. E assim eu começo então o Resolvendo Dilemas com Perla César. E hoje eu tô trazendo uma pessoa muito especial para mim, que faz parte da minha história profissional há muito tempo, muito antes de começar com esse momento de contato com o público. Ele já fazia parte do meu histórico profissional. Mauro Caxias, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas com Perla César. E o tema não poderia ser outro, falando com Mauro, do que inclusão. Mauro trabalhou muito tempo direcionando e auxiliando o desenvolvimento dos surdos no esporte. E hoje está também trabalhando o aconselhamento e a tutoria para que haja, se tudo der certo, né, a Olimpíada para Surdos. Mauro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Perla. Muito feliz com o teu convite. E como tu mesmo disseste, tivemos uma relação profissional em outro segmento, e é muito bom te ver hoje dirigir um programa que dá esse espaço, que permite levar assuntos, né, que no dia a dia das pessoas, na grande maioria, não pertence, que é o tema inclusão. A minha possibilidade de viver ajudar nessa inclusão é através dos esportes com surdos, onde eu tenho uma experiência de aproximadamente 10 anos. 10 anos de vida, de dedicação ao desenvolvimento de um esporte que era totalmente desconhecido na região, né? A gente vai ouvir falar sobre futebol para surdos. Para mim, falar sobre futebol para surdos ou esporte para surdos acaba vinculando o teu nome. Eu sei que hoje o teu foco é mais Caxias, é mais aqui, mas acaba sim vinculando o teu nome. E 10 anos, eu tenho certeza que você tem muita história para me contar. Com muita certeza. Preciso fazer um recorte histórico, Perla, porque em 2003 eu fui contratado para dar aula na Universidade de Caxias do Sul, no curso de Educação Física, pela disciplina de futsal. Aí já deparei com um grande desafio. Tinha um aluno surdo na turma. Um aluno surdo que, logicamente, é intérprete, né? Na parte teórica, ela fazia toda essa interpretação para que a informação chegasse da melhor forma a esse aluno. Chegava na parte prática, demonstrava uma vez, era o que mais fácil captava, porque quando o surdo perde a audição, ele aguça a visão, então perde um dos sentidos e acaba aguçando os outros. Então, ok, teve esse contato esse semestre com um aluno surdo, né? Já é um desafio de imediato, e ok, a gente morador de Caxias, esse menino, na época, e hoje, né, e nos afastamos, ele trocou de curso, acabou fazendo letras libras. O nome desse rapaz, já vou adiantar, é Gustavo Perassolo, porque depois ele vai entrar muito aqui nas minhas falas, né? Gustavo de Araújo Perassolo. O Gustavo foi triatleta, disputou várias modalidades no esporte surdo, e em 2009 ele fez com um amigo em comum, que era o técnico da Seleção Brasileira de Futebol para surdos, dizendo que precisava de um técnico de futsal. E eu, dentro da minha história, né, de atleta, de técnico, fui citado, fui indicado. E ele disse: não, o Mauro é um técnico profissional, só trabalha recebendo. E o trabalho
para esse segmento é tudo todo voluntário, não tem recurso, né? E aí o desafio chegou, né? A informação chegou até a mim e eu disse, nossa, que interessante. Me considero uma pessoa bem estabelecida na profissão de professor de educação física, achando que já tinha passado por inúmeras experiências e vivências e que não tinha muito mais um desafio. E aí eu olhei aquilo que com uma grande oportunidade de aprender, que isso se dá diariamente, né? Toda hora, todo momento. E então, em 2009, eu acabei participando como assistente, fui assistir à Olimpíada Nacional de Surdos, onde tinha várias modalidades. Claro que eu concentrei a minha observação nas equipes, nas seleções estaduais que ali disputavam. E ali eu fiz a primeira convocação, porque ia acontecer em 2011, se corrigir, desculpa, em 2011 foi que eu fui convidado, porque em 2012 ia acontecer o Pan-Americano de Surdos em Praia Grande, próximo de Santos, em São Paulo. Então eu já fiz a minha primeira convocação e ali mesmo ao final da competição eu já dei um treino, né? E aí esse rapaz, que meu aluno em 2013, ele era o vice-presidente de esportes, ou diretor de esportes, melhor dizendo, da Confederação Brasileira de Esportes de Surdos, né? De atleta, aposentado na carreira, ele acabou se inserindo como dirigente. Então naquele momento ele era o diretor de esportes, né? E que ele me convidou para fazer parte da comissão técnica de futsal, o técnico da seleção brasileira de futsal no naipe masculino. Na educação física a gente usa o naipe para atribuir, né, o gênero do segmento. Então foi muito interessante, porque eu cheguei na seleção brasileira e só sabia o gesto de aplauso. O único sinal que eu sabia era esse. E aí eu me vi pequeno, né? Porque, bom, e agora? Eu preciso me comunicar com esse pessoal. Eu sou um técnico que gosta de andar na beira da quadra, chama atenção, comunica com o ouvinte, mas e aí? O surdo, eu não tinha essa possibilidade. E aí voltando a Caxias com a seleção, o primeiro esboço de seleção brasileira, eu fui fazer um curso de Libras, né? Eu fiquei 2 anos cursando o básico de Libras e hoje eu consigo me comunicar tranquilamente, de forma lenta, né, com os surdos. Se tiver 2 surdos, logicamente, conversando na velocidade que eles gesticulam, que eles sinalizam, que é o termo correto, eu não consigo acompanhar completo, mas eu pego sempre, consigo pegar o cerne da conversa, ou a essência, né? Então esse desafio é muito interessante. A gente troca muitas figurinhas com os outros técnicos, e o técnico do futsal feminino, ele tem uma frase muito importante. Ele diz: Mauro, a gente ensina futsal para eles, mas o que eles nos ensinam sobre a vida é muito mais. Então a gente ganha muito mais. O trabalho é voluntário, não existe salário, mas ele vale muito a pena, ele gratifica. Hoje eu tenho orgulho, e toda vez que eu consigo falar sobre o esporte de surdos, eu não perco a oportunidade. E aqui esse é um grande momento para a gente continuar na divulgação e o apoio para essa comunidade, que é totalmente desassistida pelo governo federal em termos de verbas para esporte de surdos. Eu acredito que o nosso trabalho dentro do Resolvendo Dilemas com Perla César é trazer exatamente visões, soluções, formas criativas de auxiliar, né? Demonstrando como é possível, sim. Você não tinha conhecimento de Libras, você sabia futsal, mas nunca tinha treinado ou desenvolvido nenhum trabalho desses. Então, nada disso foi impeditivo. E é isso que eu gosto de salientar, e já te conhecia, sabia que era bem proposital isso, mas é isso que eu gosto de salientar. Você não precisa saber, você só tem que querer. Está disposto a aprender. Está disposto a aprender, a fazer algo pelo outro, né? A gente tem batido muito nessa tecla deste momento atual, ser necessário ter mais empatia. Compreender, assim, principalmente o mundo surdo, ele entrou na minha vida também de uma forma inusitada, quando o meu filho foi fazer o curso para modelos e eu me deparei com um modelo surdo. E aquilo para mim foi assim, isso existe? Cara, isso existe, sabe? E aí conhecer a história deles, a luta, e compreender as dificuldades que eles têm hoje, com toda a assistência que existe, a cota, existe o auxílio, mas devemos ter o que aqui? Tradutores em Farroupilha? 2, 3, vamos
generalizar, né? Caxias até pode ser que tenha um pouco mais, mas é um número mínimo para a quantidade de pessoas, né? Esse exemplo desse menino, infelizmente, ele fazia um curso numa universidade paga aqui e ele era o único aluno surdo. E, então, e tinham poucos alunos na turma. A faculdade optou por fechar do que dar a estrutura para ele estudar. Que pena. Então, isso é algo que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar essa história. A gente tem que sim entender que a necessidade de inclusão vai nos ensinar muito mais. Eu tenho batido muito nessa tecla, Mauro, que a gente não está no momento de aprender só a usar máscara. A gente está no momento de aprender a viver de novo, a incluir, porque se já era difícil para eles antes, com a máscara, tá quase impossível deles nos compreenderem. Porque essa questão da leitura labial se torna algo automático. E aí, nem todos fazem, né, a língua dos sinais. Muitos acabam ficando mais distanciados ainda das coisas. E um fato interessante nesse processo que eu não tinha a menor noção é que a forma de aprender o português para um surdo é totalmente diferente de uma forma de alguém que escuta. Porque eles aprendem primeiro os sinais, para depois aprender a leitura labial e o português. Quando eles entram nas escolas com 5, 6 anos, eles já sabem fazer sinais, eles já sabem fazer leitura labial. Então, a forma com que eles escrevem se baseia na forma como que eles interpretam. Pensam. E pensam. Então, às vezes você pega, e eu já fico aqui um comentário, tá? Se você tem amigos surdos, ou se você não sabe que aquela pessoa pode ou não ser, não corrija. Não corrija o português na internet. Não humilhe o outro. Porque você não sabe se ele está fazendo aquilo porque ele não sabe escrever e não teve, ou se realmente a forma com que ele pensa não lhe dá a condição. Porque eles não conseguem concatenar frases, né? Eles escrevem palavras soltas e não tem artigos no meio. Eu não tinha essa noção. E a gente precisa trazer isso ao público, Mauro. Muito bem, na verdade, muito bem colocado, Perla, porque eu faço muito uma alusão ao aprendizado de uma outra língua, o inglês, por exemplo. A gente não pensa em português para falar inglês, a gente tem que pensar em inglês para falar corretamente e organizar o pensamento em inglês. A Libra é a mesma coisa, né? Tem que pensar em Libras para gesticular, para sinalizar, senão tu não vai. Tem uma passagem interessante, nesse meu primeiro ano, a gente fez uma seletiva em interior de São Paulo para os surdos daquela região do país, que eu pudesse conhecer, pudesse treinar para ir cada vez mais convocando, né, surgindo novos talentos. E aí foi combinado que o avião desceria em Guarulhos e o surdo me levaria para Jundiaí. E aí, na época, só mensagens por SMS, porque para o surdo o celular com mensagem de SMS foi um grande invento. Eles começaram a se... imagina agora com tudo que tem possibilidade de Waze, de WhatsApp, de Face, de Instagram. Para eles isso é muito importante. Então entrou uma frase assim, assim que eu desci do avião, eu liguei o celular: qual perto plataforma letra? Bom, ele está me perguntando onde eu estou, qual é a plataforma. E era a plataforma número 4. Então, se eu fosse levar ao pé da letra essa frase, eu só estou na plataforma 4, pronto. Se eu tivesse só escrito 4, ele ia chegar, entendeu? Então o celular, quando surgiu o celular, a mensagem por celular, nossa, foi um grande invento para os surdos. Eles conseguiram se tornar um pouco, cada vez mais independente. Esse Gustavo Perassolo que eu falei, ele viaja o mundo todo sozinho, em reuniões pelo mundo todo, porque ele, depois de diretor de esportes, ele se tornou presidente da confederação. E depois de presidente da confederação, ele virou o presidente do órgão pan-americano, que é o PANANDES. E agora, no momento, ele é o vice-presidente do órgão internacional, do Comitê Internacional de Esportes para Surdos, que eu brinco, é a FIFA dos surdos. É o que rege todo o esporte em nível mundial. Então, olha, nós temos um caxiense, né, um menino que, com muita determinação, com muita força, que a família apoiou muito,
porque também tem a história das famílias esconderem os deficientes por muito tempo, né? Independente da deficiência, né? A vergonha da sociedade, os tabus, os impostos, né? Os padrões, infelizmente, muitas vezes que agridem as pessoas. Muito, né? E hoje, assim, eu tenho ele como um exemplo de luta de vida. E se a Surdo Olimpíada vai acontecer em Caxias em dezembro de 2021, o grande responsável chama-se Gustavo de Araújo Perassolo. Ele foi até a UCS, conseguiu um grande apoio. Ele foi a prefeitura de Caxias, foi a Secretaria de Estado de Esporte do Estado, e ele, Gustavo Perassolo, é o grande responsável, claro, com apoio de instituições fortes, né? Então ele consegue estabelecer essas conexões e hoje está confirmado a Surdo Olimpíada em Caxias do Sul em dezembro de 2021. Quando eu compartilhei a notícia, muita gente me deu parabéns. Eu digo, não, gente, eu tenho uma ligação muito forte com o Gustavo, eu sou um apoiador, ele sabe que ele pode contar comigo, onde eu tenho as minhas inserções. Ajudei a organizar um sul-americano com 7 países e 15 modalidades em Caxias, que naquele momento eu era o diretor de esportes. Na gestão dele como presidente, ele me convidou para ser diretor de esportes. Foi uma experiência fantástica também, que a gente pode contar aqui em algum momento ou depois, mas ele brigou por isso, ele foi a inúmeras reuniões, ele convenceu. Então teremos um evento com certamente mais de 5.000 atletas, né? Deverá girar em torno de mais de 100 países. Olha o que vai gerar tudo isso em todos os segmentos: transporte, alimentação, hotelaria. Por uma iniciativa de uma pessoa, e só vai se estender para Canela, para Farroupilha. Vai descer a outros hotéis, outros espaços. Não tem condições de suportar 5.000. Vai precisar do apoio da região. Toda a região vai ser beneficiada pela boa vontade de uma pessoa, pela dedicação e iniciativa de uma pessoa. E agora a minha grande pergunta para você, Mauro, falando disso nós estamos preparados? Eu me coloco pensando sinceramente nisso. Quando eu falo que eu vou ter, e aí vamos falar mais comercialmente, né, do processo. Quando eu falo que eu vou ter 5.000 surdos na minha região, né, no meu polo comercial, e eu tenho um nível de um tradutor para cada 100 aqui, né? Já na nossa realidade atual, é um tradutor para cada 100 surdos, na nossa realidade atual. Eu coloco 5.000 surdos a mais. Quem vai vender para essas pessoas? Bom, eu vou te falar baseado na minha experiência. Eu participei em competições em nível mundial. Internacional, eu participei de outros aqui, sul-americano, pan-americano. Mas eu tive a oportunidade de estar na Surdo Olimpíada da Bulgária em 2013. Eu fui para o Mundial de Futsal na Tailândia em 2015, e o ano passado, em novembro de 2019, eu estive no Mundial de Futsal na Suíça. Então, o que o surdo vai fazer? Vai sair um surdo lá da Inglaterra, vai trabalhar como voluntário aqui em Caxias. Vai se deslocar meia dúzia de surdos dos Estados Unidos e vão ser voluntários. Eles têm essa força, esse exemplo. É isso que eu falava do técnico Vanderlan, do feminino, que ele fala. A gente aprende com eles. Tu imagina, colaboração, sem fugir da resposta, ao final de um jogo de futebol, Brasil-Argentina, as duas equipes que dependem de quem ganhou posar junto. Isso não existe no mundo ouvinte. É mais fácil acontecer uma briga generalizada, e eles fazem isso, eles disputam, a rivalidade é tão grande, é tanto quanto, mas ao final eles posam para foto juntos. Eles deixam toda essa rivalidade dentro do campo, dentro da quadra. Então é cada exemplo de vida assim, fantástico. E agora na Suíça, por exemplo, tinha voluntário do mundo todo. E aí, como existe a língua internacional de sinais, né, que é o gestuno, então eles vai ter uma capacitação certamente para os voluntários, mas nós não vamos dar conta com voluntários locais, não. Mas o surdo tem isso, ele tem esse orgulho muito grande, e ele briga muito por esse espaço, e eles são muito unidos, e eles têm uma facilidade de confraternização que tu não tem ideia. Agora, eles não têm essa... entre eles... A rivalidade não existe fora do jogo. Esse distanciamento... Eles têm uma facilidade muito maior, sabe? É muito interessante, é muito legal. É muito, muito bom a gente participar disso. Mas é interessante pensar um pouco também, né? Será que não tá... Já que estamos reinventando o nosso mundo comercial, já que estamos reinventando as nossas empresas, será que não é o momento de nós também pensarmos em nos capacitar
Porque estamos falando de um público surdo, mas o público inclusivo, ele gera um volume financeiro, um aporte financeiro gigantesco, né? Que talvez seja um momento, porque é bom eu ter essa ideia. Eu tinha na minha percepção que o que ia acontecer, as empresas ou os locais iriam importar tradutores. Tipo, eu sei que Santa Catarina e Paraná tem o maior número de tradutores, né, liberados para fazer libras. Então, trazer eles para cá para trabalharem nos eventos aqui. Então, cara, eu tenho várias faculdades, eu tenho cursos prontos, eu tenho empresas aqui que trabalham direcionados nisso, em desenvolvimento. Será que não era hora de eu, que preciso me recolocar, pensar que ser um tradutor seja um ótimo caminho? Não tenho dúvida. Inclusive, falando do lado profissional e comercial, a hora-aula do intérprete ela é bem cara. É bem caro. R$170 mais ou menos a então, assim, informação que eu tive. Nós ouvintes, quando estamos no mundo deles e não somos os intérpretes que dominam integralmente essa língua, porque não é uma linguagem, é um erro de chamar de linguagem, é uma língua. É um idioma tanto quanto. Né? Então, tanto quanto os outros. Então, assim, nós somos o estranho no ninho. A gente ajuda muito, eles necessitam da nossa ajuda, mas entre eles é muito diferente. Então, nesse momento da surdo-olimpíada, que eu acabei não te respondendo, da preparação, sim, em termos de staff, tem os profissionais que vão participar do Comitê Olímpico, né? Eles são os oficiais, mas vai vir gente de todo mundo, vai ter voluntário de toda parte. Daqui a pouco vai precisar de uma pessoa que fale fluentemente inglês para falar com o intérprete da seleção X, né, que é a língua universal, que oportunidade para a língua espanhola. Tu é um candidato natural se tu tiver disposição para ser voluntário e para viver uma experiência fantástica dessa. Eu digo, uma experiência muito interessante. Daqui a pouco não precisa saber a língua de sinais nem do Brasil e nem a língua internacional. Mas dominando um outro idioma, tu consegue ajudar de uma outra forma, falando com o intérprete, que ele sinalize, né, que ele interprete na língua de sinais, para que ele, então, para ser attaché, para ser responsável do hotel, do restaurante, enfim, né, vai ser. Como tem uma entidade muito grande por trás, na cabeça, junto com o CSD, que é a UX, já estão tomando as providências para as questões de captação de recurso, de espaços. Se nós não, por exemplo, se a pista do SESI não for homologada pelo CSD, já tem a pista de Lajeado e até a pista de Porto Alegre, da Sojipa. Tem tudo isso já pensado, organizado. Isso, o Gustavo tem muita experiência nisso. E ele já, quando ele pensou o evento, ele já pensou numa série de coisas. Aí vai buscar árbitros federados do país todo, ou até de outros países. Tudo isso tá no escopo do evento, tá pensado, né? Mas é uma trabalheira sem tamanho. Eu fico honrada em ter você no nosso programa, contando tudo isso que está por vir, independente de toda esse nosso momento pandêmico, né? A gente continua trabalhando, tendo fé, acreditando que vai conseguir fazer as coisas e apostando no futuro. E o futuro para mim é isso, Mauro, colaboração. O futuro é se colocar disponível para uma nova experiência, né? Se colocar disponível para algo novo, acreditar que pode, mesmo você não sabendo ainda, porque querer ainda é mais importante do que saber. Concordo. Né? Precisamos manter isso, Mauro, ativo na nossa sociedade. Precisamos manter a nossa sociedade conhecendo essas informações. A tua vinda era exatamente essa, para trazer pra gente estamos sim num momento de dúvida, de medo, de dificuldades, mas precisamos continuar mantendo o otimismo e os nossos projetos futuros, né? Eu preciso que você traga deixa essa mensagem, né? Tudo que você me falou antes da gente começar, o quanto você aprendeu com eles. Superação, né? Porque tem muita gente que acredita que ser surdo não é uma deficiência, que o cara se vira, né? Que o cara não precisa do apoio, que ele não precisa de ajuda. Porque ele só é surdo, a gente escreve, tá tudo certo. Gente, é um mundo completamente diferente do nosso. Né?
E um grande erro também ela é achar, né, que o surdo não quer ser considerado deficiente no esporte, muito pelo contrário. Tem uma questão histórica que já existiu os Jogos do Silêncio, que foi o primeiro nome da Surdo-Olimpíada, lá em 1924. Isso tudo contado pelo Gustavo, isso tudo que eu aprendi praticamente mais com o Gustavo, né? Em 1924 existiam os Jogos, com mais de 20 modalidades. E aí a Paralimpíada foi surgir em 54, 30 anos depois, com 5 modalidades. E depois acabou acontecendo com 6. Então o surdo se opôs a essa exclusão enorme que já existia naquele período. Como? Eu até entro, mas eu vou ter 5 modalidades de tudo que eu já tenho. E aí eles ficaram de fora. Então, um país como o nosso hoje, o surdo não é paralímpico, então ele não pertence ao CPB, e ele não é olímpico, ele não pertence ao COB. Então ele está no limbo aqui no Brasil. Ele não tem um centavo de verba governamental como tem o CPB e o COB. Na Rússia, por exemplo, o surdo atleta, ele tem uma bolsa de governo, ele só treina e compete. Na Olimpíada da Bulgária, a quantidade de medalhas de ouro da Rússia tinha que somar os do segundo ao sexto para igualar. Então tem países, a Tailândia, o Japão, são muito preparados no esporte para surdo. Por que o Brasil não? Porque mais um segmento que, né, num país que muitas vezes o esporte, a educação não é levado a sério e outras tantas coisas, o surdo fica penando. Né? Tu me conhece há muito tempo, como tu falaste na abertura do programa, eu não sou uma pessoa de misteriosar muito, sempre fui mais reservado. Exato, eu né? achei, e tu percebe a empolgação com eu estou falando aqui. Fiquei honrada quando você aceitou vir falar sobre isso. Mas assim, eu me enxergo daqui a pouco, assim, a empolgação com que eu falo disso. E não é o meu natural das minhas expressões, né? Principalmente na frente de uma câmera de TV. Mas eu falo com muita empolgação disso que eu pude doar para esses quase 10 anos no mundo do esporte, tudo que eu aprendi e conheci. Os países que eu citei aqui, que eu pude visitar, eu sem receber um centavo de salário, mas também eu também não gastava para isso, eu gastava muito pouco, né? O país é muito grande, ele não consegue ter um treinamento sério, porque nós temos jogadores excelentes em várias modalidades. E, inclusive, quando eu fui diretor de esportes, eu desafiei o professor Gabriel Stone do handball, que é uma referência no Brasil, mas muito mais na nossa região, para montar, porque o handball no sul era 0. E nós acabamos com o trabalho do Gabriel e a abnegação dele, porque eu também conhecia esse profissional e o gabarito dele. Ele em 4 anos montou 2 seleções, masculino e feminino, e o feminino foi 3º lugar, disputando com grandes potências no esporte. Dinamarca, Rússia, Turquia, sabe? E outros. E todos os nomes expoentes da nossa região. Né? Todos nomes expoentes da nossa região. Nós temos que acreditar mais na nossa potencial, na nossa capacidade. Você que está assistindo, Resolvendo Dilemas com Perla César, e talvez tenha alguém que faça parte da sua família, ou do seu entorno, ou de algo da sua comunidade. Valorize. Acredite, porque é possível. E quem sabe, não necessariamente você possa estar apto agora, mas 2021 está chegando aí. E esse evento, a Olimpíadas para Surdos, será um evento que vai mudar a história da região sobre esse tema. Quem sabe você vai poder fazer parte disso, né, Mauro? Nossa, qualquer voluntário, ele é muito bem-vindo. Independente do conhecimento, do segmento, ele vai ter um espaço sim para fazer alguma coisa em prol desse segmento. A gente costuma ver o ouvinte não está preparado para falar, para se comunicar, para interagir com o surdo, aí está lá como um recepcionista, atendente de algum espaço, chega um surdo, a pessoa bloqueia e não tenta, porque não precisa saber a língua de sinais oficialmente. Tem coisas que são muito... Carona é carona igual, entendeu? Tem coisas de apontar, ela não se esforça para tal, ela toma em choque, em bloqueio quando entra em contato com o surdo e às vezes só a expressão corporal é suficiente. Então sim, tem espaço para todo e qualquer voluntário e vai precisar de muita gente para essa competição, para esse evento grandioso que vai acontecer aqui no sul do Brasil. Que a comunidade de Farroupilha possa também fazer parte disso e que a gente, dentro do programa, consiga também trazer mais informações até dezembro, que a gente possa estar mais inserido ainda. Já tinha te dito isso antes e sabe que tu pode contar comigo para o que precisar, para divulgar, para trabalhar essa informação. Eu quero agradecer Mauro Caxias, o cara que trouxe o futebol para um mundo inclusivo, que mostrou. Eu sei que você está levando as honras para o Gustavo
Mas eu não conheço o Gustavo, então pra mim, você é o cara do futebol de surdo, sim, tá bom? Cara, fico muito feliz com as suas palavras. Na verdade, eu sempre agradeço que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso. Outro dia entrei numa aula de Libras, agora de forma síncrona, a pedido de uns alunos, sabendo dessa minha trajetória, eu falei 8 minutos no máximo, naquela aula para vários alunos de vários cursos, né? Que a Libras ela é uma disciplina que abrange vários cursos, e eu já fiquei muito feliz por poder fazer isso. Quando eu consigo dar uma palestrinha, falar para os alunos numa disciplina de educação física especial, eu já me sinto muito feliz. Então, o agradecimento é meu, e te parabenizo pelo teu programa. Eu tenho acompanhado por redes sociais, tenho acompanhado à distância, a gente quase não conversa, mas eu tenho acompanhado e tenho achado muito grandioso as propostas que tu traz. Realmente resolvendo dilemas, é isso? Isso, resolvendo perfeito. Dilemas. Acho que o nome está perfeito e está atingindo a proposta. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, Mauro. Obrigada a todos vocês por mais uma vez estarem conosco no TV Cidade de Farroupilha, no canal 14, resolvendo dilemas com Perla César. Beijo!